Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Para não perdermos o costume, nós vamos analisar mais um edital de PGM. Eu já disse para os senhores que Procuradoria Municipal é a bola da vez dos concursos da advocacia pública e nós estamos praticamente analisando um edital de PGM por semana aqui. São muitos editais na praça, razão pela qual o lado ruim é que você fica meio que desbaratinado justamente para decidir para qual procuradoria você deve se preparar. Mas estamos diante agora do melhor edital de PGM do ano até agora. Então nós temos a PGM de Contagem publicando o seu edital para 5 cargos, 3 cargos de ampla concorrência, 1 cargo para pessoas com deficiência e 1 cargo para disputa de pessoas que se autodeclarem pretos ou pardos nos termos do edital. O vencimento do cargo para trabalho de 40 horas semanais é de R$ 7.500 mais honorários de pagamento mínimo de R$ 4.702. Os honorários de R$ 4.702, nos termos do edital, é importe mínimo de pagamento de honorários advocatícios. Esse valor pode obrigatoriamente subir. Então você tem aí um salário de pelo menos R$ 12.000 para a PGM Contagem, o que para a Procuradoria Municipal não se pode dizer que se trata de um salário ruim. Todo mundo sabe também que Contagem é a região metropolitana de Belo Horizonte, o que eu imagino só por essas características, remuneração e localização, atrairá muita gente para essa prova. Ah, professor, mas não são muitos cargos. Sim, de fato não são muitos cargos, mas Procuradoria Municipal é isso mesmo. 5 cargos, 8 cargos, 10 cargos, às vezes você tem concurso apenas para cadastro de reserva, mas é um concurso extremamente interessante, justamente porque, diferentemente de vários editais que já analisamos aqui no canal, esse concurso da PGM de Contagem não tem matéria estranha a conhecimento jurídico. Nós vimos já aqui no canal que muitos editais colocam o concurso de procurador dentro de um edital de município, onde você tem lá inúmeros outros cargos de nível superior. E aí esse edital acaba cobrando conhecimentos gerais para todos os cargos de nível superior e acaba cobrando língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, o que acaba sendo cobrado também para os concursos de procurador. Aqui não, estamos diante de um autêntico edital de procurador. Não há conhecimento não jurídico a ser cobrado na prova e o conhecimento jurídico, nós vamos ver daqui a pouco, foi muito bem selecionado, então imagino efetivamente que quem fez essa prova estava muito bem antenado em relação aos últimos concursos de Procuradoria Municipal e fez um bom trabalho, muito bom trabalho na montagem do edital. A organizadora desse concurso é a Fundação Fundep e nesse caso nós temos já conhecimento que essa organização é muito bem estruturada, cumpre os prazos, aplica provas que, embora na prova objetiva seja muito baseada em letra de lei, são boas provas e também boas provas subjetivas. Eu tive até agora, pelas minhas pesquisas, muito boas referências da Fundep. Então, nesse caso, trata-se de uma organizadora séria e que muito provavelmente vai entregar um concurso também sério e de boa qualidade, tanto em provas objetivas quanto em provas subjetivas, mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. O concurso tem 3 fases. Prova objetiva, com 100 questões de múltipla escolha, com 5 horas de prova, aplicada no dia 11 de agosto. Veja, a prova objetiva acontece somente dia 11 de agosto. Eu não temo dizer que se você parar hoje e começar a se preparar para esse concurso, tendo já uma boa base em Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário, você vai ter condições de enfrentar essa prova com chances de brigar por essas vagas. Se você iniciar um planejamento estratégico de estudo de hoje até o dia 11 de agosto para essa prova objetiva, você consegue encarar a prova de igual para igual com as pessoas que possuem conhecimento acumulado para as provas de procurador municipal, porque nós estamos em março, hoje é dia 19 de março, e a prova só acontecerá dia 11 de agosto. Então, falta de tempo não é desculpa para o enfrentamento dessa prova. Você tem muito tempo para a prova objetiva. Óbvio que todo o foco que você conseguir despender para a preparação, no caso da estratégia montada para essa prova, vai contar muito, mas 11 de agosto é muito tempo até lá. Tem condições efetivas de montar-se uma preparação muito bem elaborada, uma elaboração de preparação estratégica para essa prova, para enfrentar efetivamente todos os pontos do edital, ou pelo menos aqueles que são mais importantes, com mais chances de cobrança, para enfrentar essa prova de igual para igual. É muito tempo.
Não é uma prova que vai acontecer daqui a 30 dias. A prova é praticamente lá para o final do ano, muito depois do meio do ano, e nós estamos apenas em março. Então a prova objetiva, ela tem 100 questões de múltipla escolha e ela vale 100 pontos. Não existe média ponderada aqui, são 100 pontos, cada questão vale 1 ponto. Os cortes da prova objetiva são 2. Você tem que tirar pelo menos 60% da prova, ou seja, tem que acertar pelo menos 60 questões e não pode zerar nenhuma disciplina. Vão para a segunda fase, 140 aprovados. Então você tem 2 cortes do edital. O primeiro, 60% da prova. O segundo, você não pode zerar nenhuma disciplina em termos de questões objetivas. E a subjetiva você vai se estiver entre os 140 melhor classificados. A prova subjetiva acontece somente no dia 6 de outubro. Então, se você fez uma prova objetiva boa e sabe efetivamente que tem chances de ir para a subjetiva no meio dos 140 aprovados, você consegue nesse concurso, depois da prova objetiva, estudar para a prova subjetiva, porque você tem a prova dia 11 de agosto e a subjetiva só dia 6 de outubro. Então, objetiva 11 de agosto, subjetiva 6 de outubro. Você tem quase aí 60 dias entre uma prova e outra, então dá para você estudar para uma segunda fase, obrigatoriamente, se você já tiver base de segunda fase, é melhor para você, mas dá para desenvolver um bom trabalho com 55, 50 dias entre uma prova objetiva e uma prova subjetiva, se você começar a estudar imediatamente após a prova objetiva. Então você tem praticamente até agosto para se preocupar só com a prova objetiva, e aí passando bem na prova objetiva, imediatamente você starta um estudo para a prova subjetiva para saber construir peças e pareceres e também saber responder questões subjetivas. Como disse, vão para a segunda fase, 140 aprovados, com prova a ser aplicada dia 6 de outubro, com 5 horas de prova. E aí a prova subjetiva ela tem 2 tipos de questionamento. Você tem 4 questões subjetivas que devem ser respondidas entre 20 e 30 linhas, valendo cada uma 10 pontos, então o somatório dá 40, e você tem uma peça jurídica, mas essa peça jurídica, segundo o edital, pode ser uma peça processual ou um parecer, com mínimo de 80 linhas e máximo de 150, valendo 60 pontos. Então a prova objetiva vale 100 pontos, o somatório das questões subjetivas mais da peça jurídica, também na segunda fase, vale 10 pontos. Aí você tem 200 pontos em jogo. Um detalhe interessante no edital que eu encontrei, que não é muito comum nos outros editais, é que ele estipula perda de pontos por linhas a mais ou a menos no que diz respeito à sua resposta. Por exemplo, a questão subjetiva ela tem mínimo de 20 linhas e máximo de 30. Se você responder entre 20 e 30, tudo bem. Mas se você responder com 19, você perde 0,5 ponto. Se você responder com 31, você perde 0,5 ponto. Ou seja, a cada linha a menos do mínimo ou cada linha a mais do máximo, você perde 0,5 ponto por linha escrita. Então tenha muito cuidado, você precisa, nesse caso, apresentar as respostas dentro do padrão. Na peça ou no parecer, você tem entre 80 e 150, então fica mais fácil ficar ali no meio das linhas sem extrapolar e sem apresentar respostas muito curtas. Mas nas questões subjetivas, entre 20 e 30 é onde reside o perigo, você precisa prestar muita atenção nisso. O corte na prova subjetiva diz respeito efetivamente ao corte do edital, você precisa acertar pelo menos 60% da prova e não pode zerar nenhuma questão subjetiva ou a peça ou o parecer, ou seja, não pode zerar a questão subjetiva, nem pode zerar peça ou parecer que esteja cobrado na sua prova. Qualquer zero em um questionamento autônomo gera a desclassificação na prova subjetiva. É interessante aqui que é possível consultar legislação e também você tem uma terceira fase no concurso que é a prova de títulos. A prova de títulos aqui na PGM de contagem vale 10 pontos. Então a prova objetiva vale 100, a prova subjetiva vale 100 e a prova de títulos vale 10 pontos, ou seja, isso corresponde a 5% do somatório de todos os pontos em disputa no certame, o que eu considero extremamente proporcional. Você tem 10 pontos de títulos apenas na disputa da PGM de contagem, ou seja, você vai valorizar a nota de quem fez uma boa prova objetiva e você vai valorizar a nota de quem fez uma boa prova subjetiva e você vai permitir uma melhor classificação para as pessoas que possuem título, mas com um percentual apenas de 5% em relação a todo o conjunto do concurso, ou seja,
10 pontos de título, levando em consideração uma prova de 200 pontos, somando a objetiva mais subjetiva, me parece extremamente proporcional, uma vez que, na minha visão, a prova de concurso ela tem que priorizar aquelas pessoas que demonstram conhecimento jurídico sobre aquilo que está sendo cobrado na prova. Os títulos são importantes em razão da complexidade e da importância do cargo, mas nesse caso específico eles não podem igualar em importância para a prova objetiva ou igualar em importância com a prova subjetiva. Então, objetiva vale 100, subjetiva vale 100, títulos vale 10. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer no começo é que para se tornar procurador de contagem você precisa apenas do bacharelado em Ciências Jurídicas e da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sem necessidade de comprovação de atividade jurídica. Então você está diante de um concurso quase perfeito, principalmente para você que acabou de sair da faculdade, principalmente para você que está no início dos estudos para a advocacia pública, principalmente para você que pretende ser procurador municipal. Você não precisa comprovar atividade jurídica, você precisa ser bacharel em Direito e comprovar efetivamente sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Você está diante de um edital que é enxuto, inclusive no que diz respeito às disciplinas, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas um edital cuja prova só será aplicada daqui a 5 meses. Você, nesse caso, está no mês 3 e a prova vai ser aplicada no mês 8. Então você tem 5 meses para estudar essa prova. Pouco menos de 150 dias é muito tempo só para a prova objetiva. A prova subjetiva não acontece no mesmo final de semana, nem no mesmo dia da prova objetiva. Passei na prova objetiva bem, consigo startar imediatamente um estudo para a prova subjetiva, já que vão 140 pessoas e essa prova subjetiva ela só acontece no dia 6 de outubro. Então você está praticamente no começo do ano em um concurso que vai te cobrar conhecimento para depois do meio do ano, ou seja, na metade do segundo semestre do ano praticamente. Provas 11 de agosto objetiva e 6 de outubro prova subjetiva. O concurso não tem nenhuma disciplina estranha para quem estuda para os concursos da advocacia pública. As disciplinas são administrativo, constitucional, processo civil, tributário e financeiro. Essas disciplinas representam o núcleo duro dos concursos da advocacia pública. Então, se você, principalmente você, que estuda para os concursos da advocacia pública, que tem uma boa base em administrativo, constitucional, processo civil, tributário e financeiro, que são ou representam as disciplinas do núcleo duro dos concursos da advocacia pública, você estará em muito boas mãos nesse concurso da PGM de contagem. Aí vem legislação específica, que é basicamente legislação voltada ao município, nós vamos ver, direito do trabalho e processo do trabalho, direito civil, aqui na tabela do edital, ele chama apenas de direito civil, mas no conteúdo programático é direito civil e empresarial, então aquela parte empresarial que está dentro do direito civil também cai, e direito urbanístico e ambiental, que é basicamente comum ser cobrado nos concursos da advocacia pública municipal, e se você pretende prestar concursos para a advocacia pública municipal, urbanística e ambiental tem que estar na sua alça de mira enquanto disciplinas a serem sempre estudadas. Você tem 15 questões para administrativo, 15 questões para constitucional, 15 questões para processo civil, 15 questões para tributário e financeiro. Veja que o núcleo duro da advocacia pública corresponde aqui a 60% da prova objetiva da PGM de contagem, o que nós já esperamos e o que é já comum nos concursos da advocacia pública como um todo. Aí você tem legislação específica, 10 questões, o que precisa ser estudado, direito do trabalho e processo do trabalho, que também às vezes, normalmente cai nos concursos de PGM, direito civil, que sempre cai, e direito urbanístico e ambiental, que sempre cai. Veja, não tem um penal e um processo penal para atrapalhar aqui a sua vida, não tem nenhuma outra disciplina para atrapalhar a vida de quem estuda para os concursos da advocacia pública, então esse edital é quase perfeito. PGM Contagem apresentou um edital, na minha opinião, quase perfeito, um edital muito bem elaborado, disciplinas enxutas, só o que cai nos concursos da advocacia pública, questões objetivas já distribuídas no edital e, na minha visão, muito bem distribuídas. Urbanística e ambiental, 10 questões, você imagina aí que serão 5 para cada. Direito civil e empresarial, você imagina que são 7 questões de civil, 3 de empresarial. Trabalho e processo de trabalho, você imagina que sejam 5 para cada, 5 trabalhos, 5 processos de trabalho. Legislação específica que é preciso estudar para enfrentar essa prova com dignidade. E aí você tem uma prova discursiva que vai ser, na verdade, dividida em duas partes.
A primeira parte você tem uma peça jurídica que pode ser peça processual ou parecer, que vai envolver a cobrança de administrativo constitucional, processo civil, tributário e financeiro, o núcleo duro dos concursos da advocacia pública, administrativo constitucional, processo civil, tributário e financeiro, para responder peça processual ou parecer, e depois você tem uma questão subjetiva de constitucional, uma questão subjetiva de administrativo, uma questão subjetiva de direito tributário, uma questão subjetiva de processo civil ou direito civil. A única coisa que pode parecer estranha aqui seria ter que responder uma questão subjetiva numa segunda fase de advocacia pública de direito civil, mas pode cair nesse caso específico coisas não tão complicadas. Na verdade, existem um conjunto de assuntos que normalmente caem em concursos da advocacia pública segunda fase na disciplina de direito civil. Muito bem, você precisa aqui ter o quê para enfrentar essa prova? Bom, para mim, eu penso que você precisa ter uma boa base no núcleo duro, administrativo, constitucional, processo civil, tributário e financeiro, precisa mergulhar de cabeça na legislação específica, que é a legislação municipal. Nós temos algumas leis municipais também espalhadas em urbanística e ambiental que precisam ser estudadas. Você precisa revisar trabalho e processo de trabalho, precisa estudar civil, basicamente a questão da legislação propriamente, o Código Civil, já que a prova objetiva dessa organizadora, a Fundep, tem muito característica de cobrança de lei na prova objetiva, e urbanística e ambiental você, nesse caso, precisa estudar para a prova objetiva tão somente. Veja, urbanística e ambiental não cai na segunda fase, trabalho e processo de trabalho não cai na segunda fase, e a disciplina legislação específica não cai na segunda fase. Você vai ter na segunda fase o estudo de constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Além disso, direito civil, que pode ser cobrado uma questão subjetiva de direito civil ou de processo civil. Se cobrar uma questão subjetiva de direito processual civil, você nem vai ter questão subjetiva de direito civil. A segunda fase é basicamente constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, enquanto disciplinas que representam, como já disse aqui, o núcleo duro da advocacia pública como um todo. Então, urbanística e ambiental, a sua preocupação é só para a prova objetiva. Direito do trabalho e processo de trabalho, a sua preocupação é só para a prova objetiva. O grosso da legislação específica municipal, a sua preocupação é só para a prova objetiva. Óbvio que a legislação municipal que esteja dentro de tributário cai na segunda fase. Óbvio que a legislação municipal que esteja dentro de administrativo e constitucional cai na segunda fase. Então, a legislação municipal que você vai se preocupar é aquela que está não setorizada no edital, mas dentro das demais disciplinas. Então, um concurso muito bem organizado. Eu gostei muito do edital da PGM de Contagem e, nesse caso, é um edital muito bom de se preparar, um edital muito bom para montar uma estratégia, um edital muito bom para estudar. Prova de títulos, como falei, apenas classificatória, como de regra é e obrigatoriamente é. Além disso, apenas 10 pontos em jogo para a prova de títulos. Então, pode ser que você consiga, inclusive, a aprovação na PGM de Contagem sem ter que enfrentar aí, ou sem ter que demonstrar, melhor dizendo, uma pontuação elevada em títulos. No que diz respeito à legislação específica, nós temos, de acordo com o que está entabulado no edital, alguns tópicos que não causam nenhum medo também. Veja, no que diz respeito à legislação específica, o edital diz que vai cobrar: ponto 1. Municípios. Competências administrativa e legislativa, função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal, lei orgânica do município de Contagem, imagino que todo mundo espera estudar isso. Servidores públicos, todo mundo também espera estudar isso. Ponto 3. Legislação tributária municipal e orçamento, princípios gerais, Código Tributário Municipal, impostos municipais, lei de responsabilidade fiscal, requisitos de legitimidade da despesa pública, aí seria legislação ampla, mas com enfoque na parte municipal. Óbvio, Código Tributário Municipal, todo mundo também espera estudar em concursos de PGM. Plano diretor e ordenamento do território municipal, controle das ações municipais, controle interno e externo, regulamentação da lei de acesso à informação, regulamentação da responsabilidade de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, estrutura organizacional administrativa do município de Contagem, entendimento dos tribunais superiores e súmulas, enunciados e informativos de jurisprudência do Supremo e do STJ, obrigatoriamente todos relacionados aos assuntos aqui listados. Então, nada para esquentar definitivamente a sua cabeça. O edital da PGM Contagem é um edital
perfeito, na minha opinião. Ou seja, é um edital com cara de concurso de procuradoria. É um edital com cara de concurso de procurador municipal. Então você que vem na pegada dos estudos para a advocacia pública municipal tem que encarar esse edital como uma grande oportunidade de fazer valer e de justificar todos os seus estudos para a PGM. Óbvio, você que tem interesse de fazer o concurso da PGM de Contagem, que, como disse, pelo que se paga e pela localização e pelo edital em si, típico de procuradoria, deve atrair a atenção de muita gente. Além disso, você não precisa se preocupar com prova objetiva e subjetiva imediatamente, você pode estudar só para a prova objetiva e só depois também implementar uma preparação para a prova subjetiva. Acontece que é tanto tempo entre a publicação do edital e a prova objetiva que dá para você fazer as duas coisas, estudar para a prova objetiva e já pincelar estudos para provas subjetivas, porque imagino a prova subjetiva vai ser muito diferencial nesse concurso, haja vista que as provas objetivas elas são calcadas na lei e, de regra, fáceis, enquanto que as provas subjetivas não. As provas subjetivas representam justamente uma grande oportunidade para você demonstrar muito conhecimento para o seu examinador e alavancar a sua nota no concurso. A nota final do concurso soma os 100 pontos da prova objetiva, mais os 100 pontos da prova subjetiva, mais os 10 pontos da prova de títulos, e aí classifica todo mundo. Os 3 primeiros de ampla concorrência têm direito subjetivo à nomeação, mas uma pessoa portadora ou pessoas com deficiência física, melhor dizendo, e mais uma pessoa que se autodeclarou preto ou pardo nos termos do edital. Edital extremamente interessante. Então você prestaria bastante atenção na PGM de Contagem, porque esse concurso vai ser um dos grandes concursos de 2019. É isso. Espero ter esclarecido o edital como um todo, além de te passar as minhas impressões sobre o certame. Espero também ter te dito efetivamente como se preparar para esse concurso, mas não tem muito segredo aqui, porque praticamente cai só o núcleo duro. A parte de legislação municipal, trabalho, processo de trabalho civil, urbanística e ambiental, e a prova subjetiva, na minha opinião, também muito bem bolado o edital, ou seja, edital perfeito para você fazer valer os seus estudos e mostrar para que veio estudar para os concursos de procurador. É isso. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal aqui embaixo, clica no sino que tem aqui embaixo também. Todas as vezes que eu subir análise de edital, análise de jurisprudência ou o que quer que seja, você vai ser notificado pelo YouTube, pelo e-mail e pelo celular para decidir se tem ou não interesse no vídeo publicado. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.